Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui para vocês um bolo de milho que alimenta os sonhos. Eu sou a Michele Félix, dos doces da Mi Félix. Hoje eu tô trazendo uma receita para vocês, para falar para vocês que eu tenho uma alegria enorme para compartilhar com vocês que não é só um bolo, não é só uma massa, não é só uma receita. Hoje eu venho compartilhar com vocês o que representa uma mulher que decide transformar o que tem em casa em fonte de amor e renda. Eu quero falar para você que nós identificamos, eu digo eu, como mãe também, como mulher, que estão cansadas da rotina, mas que ainda sonham em ter algo que elas querem evoluir. Algo delas, algo semelhante do seu dia a dia. Nessa live, eu quero falar para você que se eu conseguir, através dos doces da Mi, você também consegue. Só. E aí, eu quero falar para você que assim, muitas vezes a gente acha que por ser simples, porque é pequeno, porque aonde você mora é muito pequeno, você não vai conseguir. Eu quero falar para você que é possível. Mas é possível sozinha, Michele? Não. Mas é possível quando você acredita que Deus, Ele ouve as suas orações, Ele intercede por você, Ele te ajuda a caminhar e que você não está sozinha. Dentro das minhas receitas, eu quero falar para você que não é só receitas. Elas trazem também um pouco de fé, um pouco de identidade, um pouco de amor, de acolhimento como mulher, como mãe. E aí eu quero falar para você que você não está sozinha. Não só dentro da confeitaria, mas você não está sozinha para aprender. Como eu, alguns anos atrás, eu tive pessoas que me direcionaram, que me deram dicas, que me instruíram e coisas que eu aprendi sozinha no caminho e que fui orando e fui pedindo ao Senhor e Ele foi me orientando. Então eu quero falar para você que um bolo, essa receita do bolo que eu trouxe para vocês hoje, que é a receita do bolo de milho, ele é um dos mais pedidos dos meus clientes que eu vendo, dos meus vizinhos, os meus clientes da rua, os meus clientes da feira. Ele é um dos mais pedidos. E o segredo está justamente na simplicidade. Enquanto a gente mistura os ingredientes, eu quero que você pense que cada passo é como um recomeço, assim como o milho, que precisa ser triturado para virar na massa. Se às vezes a vida também precisa ser mexida para dar certo, é aonde a gente sabe que é a fé que entra no processo. Então eu falo para você que talvez hoje você esteja
cansada, achando que não dá conta, mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que te deu um coração cheio de amor para cuidar da sua casa, Ele te deu também dons para prosperar. E Ele não te colocou aqui à toa. Eu quero falar para você que você foi escolhida. Foi muito mais do que ser escolhida. Ele te chamou, Ele te convidou, Ele te fez única para estar nessa live. Como uma mãe, uma mulher guerreira, cristã, que avança para o seu recomeço ou para começar numa nova área. Eu quero falar para você que hoje, agora, nós vamos começar essa receita de bolo de milho. Quentinha, fresquinha. Aqui é que vocês não estão aqui agora, mas tá um cheiro de bolo de milho, né, Kelly? Tá um cheiro, tá muito bom, gente. E essa receita eu quero passar para você que não é só uma receita, é amor, né? É carinho, é você ter um olhar para a transformação que você quer. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa que eu não comentei na outra live. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo, duas a três casas daqui estão sendo construído uma torre, né, um condomínio. E agora é 24 horas esse barulho. Então eu quero falar para você que esse barulho está nos acompanhando nessa live, tá? Ó, a Kelly tá falando pra mim que o pessoal tá entrando, já tem gente entrando, tem gente curtindo. E uma pessoa aqui já comentou, já estou por aqui. Ó, já colocaram lá, ó. Quem que colocou, Kelly? O estúdio. Ó, o estúdio já colocou. O estúdio colocou, já estou por aqui. Ó, tô vendo também aqui, parece que a Ana também já entrou, tá colocando aqui um joinha. Gente, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. O bolo de milho que transforma os sonhos. É simples, vamos colocar assim, é afetuoso, porque eu não sei vocês, mas toda vez que a gente lembra de um bolo para café, a gente lembra de um bolo de milho. Eu tenho clientes que só compram bolo de milho para tomar um cafezinho. Fala assim para mim, vizinha, tem aquele bolo de milho gostoso para tomar aquele café? É isso que os clientes falam para mim. Então, eu falo para você que não é só uma receita, é muito mais do que uma receita. E eu quero falar para você que eu tô aqui para te auxiliar, te ajudar a evoluir, a crescer, a conquistar, a sair da caixinha. Então vamos lá, eu vou começar agora a fazer o bolo de milho, tá? Vamos, lembrando, né, esquecendo aqui, já lembrando, né, Kelly? Vou colocar essa receita depois no Instagram para vocês e lá no YouTube para vocês pegarem essa receita. E eu quero falar para você que essa receita não vai farinha de trigo. Não tem farinha de trigo, tá? Eu vou passar agora a receita, vamos começar. Eu vou deixar anotado, então não se preocupem. Essa receita vai pro Instagram e pro YouTube. Vamos começar? Gente, agora é barulho de liquidificador, é barulho do pessoal, né? Na hora do liquidificador eu coloco no mudo. Ah, então tá bom. Vamos lá. Gente, vamos lá, para vocês
vem como funciona. Ó, são 3 ovos. Lembrando, essa receita é uma receita que dá 2 bolos que servem de 4 a 5 pessoas. A forma, o tamanho dela é 12 por 8, tá bom? 12 por 8. Você pode mostrar o bolo pra gente? Posso, claro que eu posso. Ó, gente, olha que bolo lindo, maravilhoso. Perfeito. Um bolo de milho gostoso, fresquinho, que eu fiz antes da live para poder trazer um bolo aqui cheiroso para vocês e delicioso. O pessoal aqui tá curtindo. Ai, que ótimo! E a Renata comentou que ela ama bolo de milho. Ô, Renata, muito obrigada, querida, pelo carinho, por estar falando com a gente aqui na live. Que delícia vocês participando. É isso aí, Renata. E esse bolo, ele é úmido, ele é muito gostoso, é bem saboroso, não é aquele bolo seco. Então, gente, anota aí a receita. Se vocês se perderem, não tem problema. Eu vou subir no Instagram a receita, tá bom? Então, 3 ovos. Sempre coloca os líquidos, tá, gente? Sempre coloca os líquidos, tá? Primeiro para bater. O óleo. São 3 ovos. São 160 ml de óleo. Aqui, 1 xícara de leite. Michele, bolo de milho vai leite? Vai leite. Coloco 1 xícara de açúcar. Uma xícara ou 1 lata de flocão de milho. 1 lata de milho e 1 colher de chá de fermento. Gente, vocês sabem que o fermento é ele que faz o bolo crescer, faz ficar fofinho, né? E eu quero falar para você que a palavra de Deus faz a mesma coisa na nossa vida. A palavra de Deus é o fermento que nos levanta, que nos dá vida, que nos guia, que nos dá direção. Então vamos lá, gente. Vamos bater agora, tá bom? A Kelly vai colocar aí agora no mudo para vocês. Soltem. Opa! Gente, deixa eu falar algo pra vocês aqui.
A gente tá conversando aqui, eu e a Kelly, enquanto bate. Eu tô gravando da minha varanda, né? Como eu falei pra vocês, moro num apartamento, então não tem muito espaço. Eu tô gravando na minha varanda. E o engraçado é que a gente tá olhando os vizinhos tudo assistindo a live pela janela. Então a gente tá aqui rindo, né? Conversando e rindo sobre isso. E já subiu outro comentário, Mi. A Jaíra entrou na live e ela falou maravilhosa. Oh, adoro! Beijo, Cunha, é isso aí, na live com a gente, né? Ela é uma cliente, assim, nata da gente, ela sempre tá fazendo pedido no Doces da Mi, ela é uma querida, minha Cunha, como ela diz, né? Ela é uma cliente, assim. E aí a gente tá falando agora sobre os vizinhos, né? A gente tá aqui rindo. É engraçado, né? Porque o pessoal tá na live e eles estão na janela. E isso é muito gostoso, né? A gente vê os vizinhos, né? Olhando, assistindo a gente. E depois, quando termina, eles perguntam pra gente também. E ela mandou um te amo, Cunha, eu quero bolo. Oh, que delícia! É isso aí, Cunha, te amo também. Gente, vamos lá, ó. Bolo de milho bateu. Os ingredientes coloquei tudo aqui. Aqui na forma, colocou na balança, zerou a balança, tá? A gente coloca aqui a quantidade, uma prévia, né? Ó, aqui deu, pra você ver, ó, deu 530. E aqui... finalzinho, ó, 525. Então você vê que ele fica quase o mesmo tamanho, ele vai render, vai pro forno, ele vai render, vai ficar fofinho. Quanto tempo, Mi? Gente, lembrando, forno comum. O meu é um forno elétrico, tá, gente? Eu coloco 180 graus, ia falar gramas, 180 graus pra assar no forno, mas antes eu coloco para pré-aquecer, mais ou menos 5 a 10 minutinhos pré-aquecido, né? 180 graus. Kelly, aqui, ó, 180 graus. E aí... gente, coloquei para ele pré-aquecer, clica de novo, isso. Coloquei para pré-aquecer, gente, 180 graus, o forno aqueceu, coloco o bolo para assar, 40 minutos, 180 graus, tá? Precisa ver se o forno tá nivelado, se ele realmente está aquecido, para que ele não murche. Mesmo que seja milho, a gente sabe que ele não cresce tanto como um bolo de cenoura, mas você precisa ter esse cuidado, o forno precisa estar aquecido para que os ingredientes junto com o fermento, ele dê o embasamento na massa e aí ele cresça e fique perfeito. Então eu quero falar para você mais uma coisa. Às vezes, o pouco que a gente tem é um liquidificador. Gente, às vezes as pessoas, elas ficam pensando no quê? Ah, Michele, mas para eu começar a fazer, eu tenho que ter um liquidificador melhor. Ah, eu tenho que ter a batedeira top. Eu tenho que ter o forno, né? Eu gosto muito de Electrolux. Electrolux, não. Gente, não se apegue a isso. Vocês estão aqui pelo simples, pelo básico, né? É uma forma do quê? Um liquidificador simples, né? É uma receita simples. É justamente o que Deus usa para multiplicar dentro da sua casa. Às vezes você está achando que Deus vai pegar seu carro, vai te dar um carro zero, que você vai sair dessa casa, vai virar... Gente, vamos lá. Vocês têm que entender que é o simples.
Deus age no simples, é no simples que a gente tem em casa. É a forma, é o liquidificador, é a batedeira, minha faca, menina, eu tenho que comprar uma faca. Não fica se apegando a isso, tá? O bolo, ele só é o começo, mas o que ele quer fazer na sua vida é muito mais. Você começa com um bolo, você começa com um pudim, você começa pequeno. Não, eu vou fazer uma coisinha simples, eu vou começar a fazer só bolo para café e oferecer, tá? Então é assim, gente, que começa. Eu posso falar para você porque foi assim que eu comecei. E é assim que eu trabalho hoje. Gente, eu não faço ainda estoque. Eu já fiz muito estoque de coisas. Eu já fiz muito. Só que não entra tudo na hora. Você entendeu? Você vai lá no mercado, vê um desconto, vê isso. Nossa, gastei R$1.000. Mas você vendeu tudo na hora? Você veio, você produziu, você entendeu? Então, o que você precisa entender? Vai aos poucos, calma. Um passo de cada vez. É assim que Deus trabalha na minha e na sua vida. Tem mais algum comentário, Kelly? A Jaine mandou aqui que não está indo a solicitação. Não está indo a solicitação? Aí eu já perguntei para ela se é para compartilhar a live ou seria para entrar junto na live. Entendi. Mas aí ela me respondendo, eu já tá bom. Vejo aqui. Então, gente, eu quero falar para vocês que essa live, se ela tocou você, se você se sentiu, né, aquecida, compartilha. Se você se sentiu com o coração regado, com conhecimento, né, de receitas, da palavra de Deus, né, compartilha. Compartilha com outra mãe, compartilha com outra mulher que também sonha, ou que às vezes você não quer, né, se tornar uma empreendedora, ou você tá bem no seu trabalho. Gente, tá tudo bem. Mas você conhece alguém que quer uma renda extra, que quer criar, construir uma renda fixa? Comenta. Comenta com ela essa live, compartilha com ela o meu conteúdo, já salva, já curte, já comenta. Lembrando que a live vai ficar salva, né? Sim, a live vai ficar salva, gente, no Instagram. E, gente, detalhe, me segue lá no YouTube, né? Michele Félix, vai estar lá Michele Félix com 3 Fs. Eu vou estar colocando também para vocês. Eu falo porque hoje a gente entra no Instagram, mas a pessoa não sabe, às vezes, entrar no YouTube. Então, compartilha, comenta, me segue. Amo vocês, adoro. E eu quero falar para vocês que Deus é um Deus que trabalha hoje. Ele é um Deus que movimenta a nossa vida hoje. Tá bom? Então, deixando bem claro para vocês que eu vou deixar lá na live, né, as receitas, e quero agradecer o carinho, compartilhar com vocês, né, essa tarde deliciosa. Muito obrigada por estarem comigo nessa live. Kelly, mais algum comentário? Por enquanto, só isso. Tá bom, então. Gente, termina essa live aqui falando para você que o Senhor continua cuidando de mim e de você, nos detalhes, mas nós precisamos entender que eu e você precisamos desdobrar o braço, tirar o braço, descruzar o braço para acontecer as coisas, ok? Ficam com Deus, uma ótima semana e fim de semana. Beijo!